Olá, pessoal! Olha só, mais um episódio da Ethos e esse meu convidado, olha, além de meu convidado de vida, de carreira, mas também é meu amigo, né? Queria que ele se apresentasse, contasse um pouquinho aqui além dele, ele é novo, mas tem uma longa jornada. É uma longa jornada, porque a nossa vida de empresário é anos de cachorro, cada um vale 7, né? Vou deixar ele se apresentar aqui e aí a gente vai contar um pouco da nossa história e do momento que a gente também tá, né, Fred? Obrigado por estar aqui, fazer parte de mais um episódio, o episódio 18, eu acho. Eu acho que é, a gente já deu uma mordida de conta aqui. Mas faz tempo, a gente se conheceu, eu tive um tempo na música, né? Foram 10 anos, 10 anos na música. É? Aprendendo Tudo bastante, isso? foi. Essa eu não sabia. 10 anos na música, tive empresa de evento, com uma dor no coração. Eu lembro que não tinha dinheiro para comprar um Big Mac na frente. A gente ficava ali na Goiás, tinha um McDonald's ali na frente. Foi forjado. Fui Uber, fui vendedor, milhares de coisas. A gente se conheceu, acho que tocando, acho que foi. Acho que foi no comecinho da UGA. Na verdade, a gente tinha algumas pessoas em comum, né? Donos de empresas. Alan, pode falar? Pode. Os meninos tinham a confecção lá também. Você pegou a época da confecção. Peguei a época da confecção. Então, tivemos a marca de roupa, inclusive esses dias eu tava separando materiais, que é vinho, Gabigol, um monte de coisa. E a gente com a marca parada. Mas você pegou a época da confecção. Foi e isso. Aí a gente se conheceu, você tava se posicionando. Nessa época, eu ainda trabalhava numa empresa de tecnologia e aí depois disso entrou a pandemia. Aí nessa época eu fui pro G4 e aí a gente começou a falar mais de vida profissional. Foi meio nessa fase. A gente começou numa relação de amigos, mesmo de turma, né? E aí eu entrei no G4 e aí nessa fase do G4, quando eu tava saindo do G4, 2 anos depois, é que a gente começou a trocar uma ideia sobre vida profissional, sobre o que tava acontecendo. E acho que foi natural, né? Você foi aprendendo de lá, crescendo, e a gente daqui, e as coisas... Eu acho que conectando. É por isso que eu não vejo um começo ali de quando a gente... Porque a gente ia trocando sempre figurinha, a gente tava sempre se falando, você ajudando de um lado, a gente olhando de outro. É isso aí. Inclusive, pra quem não sabe, né, essa história é muito legal, porque eu comecei aí na UGA, bem no comecinho, assim, não existia Ethos ainda. Não. E aí eu comecei a meio que ser consultora lá com vocês e tal. E aí a Ethos nasceu lá. Né? Então, inclusive, a logomarca da Ethos é verdade. Foi lá. Somos nós. Foi. E aí a gente ficou conversando bastante sobre as nossas dores, né? Eu com a minha cabeça de RH, de gestão de pessoas, e vocês, né? E falo vocês, porque aí tinha uma turma lá que a gente, seus sócios, enfim, mas todo mundo ali conversava bastante. E aí a gente começou nesse outro momento de empreendedorismo, né, mesmo, né? De trocar figurinha, das nossas dores. A Ethos ainda era um baby, né? Ainda é, né? Mas foi dali que deu a sua vontade, né? De fazer e ajudar. Foi meu primeiro cliente extraoficial ali. Dali que surgiu uma empresa realmente, né? E eu lembro que foi nessa época. Eu acho que você pegou uma fase nossa, e eu até costumo dizer, desses degraus que você sobe no caos, né? Você até comentou da pandemia, a gente passou pela pandemia, foi um pouco apertado. Eu sempre fui colocando, assim, o dinheiro na frente, mesmo sem ter, né? Então, a gente arriscou bastante e a gente tinha acabado de arriscar. A gente ficava numa salinha pequenininha. E aí, eu já mudei a gente para pro sobrado. Pro sobrado, ali são 3 andares. Sim. E aí veio a pandemia. Aí, aguentando o coração... Só que nisso também aí tem a mudança da questão da cultura e que eu pouco entendia e via sobre isso. Foi meu primeiro case de Ethos, né? A gente começou eu lembro que a gente começou a primeira reunião que nós fizemos, foi muito legal, porque acho que deve ter, sei lá, hoje talvez 5, 6 pessoas daquela época, nem sei, mas mudou muita gente, assim.
Porque ali eu vi que vocês estavam com o coração aberto para entender o quanto cultura era importante. Vocês ainda não falavam sobre cultura, né? E acho que naquele momento, você como CEO ali falou, não, pera, é isso que a gente precisa e eu falo muito isso para os meus clientes, porque o nosso trabalho enquanto consultoria, a gente vai lá e ajuda a arar a terra, a jogar a semente, mas quem vai cuidar disso no dia a dia são os CEOs, são os sócios, são os líderes, né? E vocês entenderam isso muito bem, né? E é o problema de não entender. Até ali onde a gente não entendia, mantinha pessoas que cada um tava para um lado, não tinha percepção de que, pô, eu tô falando, mas não tô entendendo, mas é a questão de que também não querem entender. Muitas vezes eu quero te dizer uma coisa, mas eu tenho que entender se você quer escutar, porque... E aí, isso é um pouco da cultura. Tá todo mundo ajustado, todo mundo olhando para o mesmo caminho. Vocês entendem o que a gente deixa acontecer aqui, ou como a gente vive, igual o código de cultura que a gente fez, né? Como a gente vive, como a gente não vive, o que a gente permite, o que a gente não permite. E aí, nisso que a gente não tinha nada disso, tinham pessoas ali que não fazia sentido. Eu lembro, a primeira reunião, não sei se você se lembra, mas a primeira reunião, a gente foi um quebra-pau, assim, né? Porque todo mundo começou a discutir, e aí eles não entendiam, obviamente, né? E tinha um ambiente muito aberto, todo mundo sempre pôde falar, se expressar, acho que ainda é um ambiente de muita liberdade, mas as pessoas confundiram um pouco isso. E quando a gente entendeu qual que era a verdadeira identidade da UGA, algumas pessoas foram embora muito rapidamente, né? Isso é interessante, porque a gente tenta fazer um trabalho, ou a gente foca nesse trabalho de dar flexibilidade, de realmente dar responsabilidade, abertura, liberdade criativa, uma série de coisas, não aquele negócio de ficar na rédea. Até porque a agência de marketing não dá, né? Tem algumas que fazem, mas cada um... É mais difícil, É mais difícil. Mas alguns confundem um pouco a liberdade com a responsabilidade. E aí a cultura chega para ajudar muito nisso. Não ter confusão. Porque aí eu não tenho mais essa situação, já está definido. Dito. Está definido. As pessoas começam... Aí começou a sair. Eu acho que desde que a gente entrou, começou a fazer o trabalho... sei lá, 70% das pessoas... Não que eram ruins, eu costumo falar sobre isso. Para nós, não eram mais boas. E eu acho que tem um negócio legal, que assim, eu acompanho a história de vocês e eu percebi isso, que eu sempre falo assim, né? Algumas pessoas são importantes em um determinado momento. E muita gente lá, eu sei que também, na nossa vida profissional, alguns lugares fazem sentido em algum momento. Então, dos dois lados, né? Quando a gente olha pra UGA, assim, e pras empresas, até pra minha empresa também, percebo isso. De um momento até outro, algumas pessoas fazem sentido para aquele momento. Mas dali pra frente, a gente vê que não tem mais match. E tá tudo bem. Né? E acho que isso foi muito natural lá, né? Isso foi acontecendo e a cultura foi ficando muito forte. A gente fez vários trabalhos, né? De off-site, de levar a turma pra fora. Vocês sempre toparam muito. A UGA é muito legal porque eu tenho umas ideias meio doidas. Eu dividia com eles e eles... vamos fazer. Então, a gente foi pra chácara já, pra fazer um dia de cultura. A gente já foi... Até no jiu-jitsu eu coloquei vocês, né? Fomos pro jiu-jitsu, na Allianz. A gente fez um dia lá, bem legal, falando sobre liderança, né? Então, vocês, e mérito de vocês que continuaram isso, receberam prêmios por isso, né? Recebemos o Jungle Culture, nosso código de cultura. Que foi dali que a gente desenvolveu um código de cultura para que a gente começasse a explicar para as pessoas aonde elas estavam, o que foi todo o trabalho que você fez com a gente, as pesquisas, os ajustes, muita decisão que a gente tomou ali. E realmente, quando você fala o que você não permite mais, tem algumas pessoas que se sentem incomodadas e elas saem.
Eu acho que esse é um trabalho bom. É, muito bom. Eu lembro uma coisa curiosa da pesquisa de vocês, talvez você não se lembre, mas eu me lembro muito bem. Quando a gente rodou a primeira pesquisa, a gente teve lá alguns resultados, e quando a gente rodou de novo a pesquisa, a gente teve uma diminuição em alguns indicadores. E aí eu lembro que você falou assim, Nath, mas a gente tá falando sobre cultura, como é que agora tá diminuindo aqui a satisfação em alguns pontos? E aí eu falei pra você assim, isso foi muito legal, porque eu levo isso pros meus clientes. Eu falei, nós educamos as pessoas. Agora eles conseguem ser mais críticos. Não necessariamente que eu tenho uma nota ruim em alguns aspectos, significa que nós estamos piores. Mas as pessoas estavam dentro de uma ignorância sobre o assunto e agora eles foram educados. Ou seja, agora eles são mais críticos. O que é muito bom, porque agora a gente sabe qual é o norte que a gente dá para as coisas, né? Sim. É uma coisa que você falou, e a gente estava até falando aqui, fora do ar, né? Um ponto de inflexão que eu perguntaria para a Nath hoje, né, que eu não perguntei antes, mas, e até vi Lázaro falando sobre isso, é bem complicado porque você cresce com um time e alguns vão ficando para trás, mas outro time vai tomando a frente, às vezes tomando até papéis de liderança. Sim. E aí você entra num conflito de essa pessoa serve, não serve. Normalmente, quando ela cresce durante muito tempo, ela vai pegando cargos de liderança, ela vira uma promotora da cultura. Só que se ela tá ali num gráfico de desânimo ou indo para um cínico, né, numa matriz ali, eu tenho um problema que essa pessoa, além de ela ser boa, ela também é influente. Então ela vai ser mais detratora. E aí, em que momento que eu tiro essa pessoa e você que tá ali dentro, ou eu que tô ali, confio, pô, você começa a balançar. Eu tenho essa pessoa aqui, continuo com ela aqui nesse lugar ou não? Tá na hora de tirar, colocar alguém acima dela. Então, eu acho que se uma das coisas que eu perguntaria hoje, que teria que ser trabalhado, e provavelmente a gente vai trabalhar, é muito isso. Porque, pô, chegamos num determinado momento, né? Estamos buscando aí ser uma empresa de 10 milhões, 12 milhões. Não está longe, mas a gente sabe que as pessoas que estão hoje, algumas nos levam, outras não. Mas aí tem um ponto, Fred, porque a gente pode alinhar isso à cultura, sim, porque um dos valores de vocês não é resultados. Exato. Então pronto, tá alinhado com cultura. Porque o quanto ele tá entregando também tá alinhado à cultura, porque um dos traços de cultura, um dos valores fortes de vocês é o resultado. Então, é claro que a gente fala, pô, mas a pessoa gosta, é diferente, a gente confunde. Ai, mas ele gosta da empresa, ele tá aqui há tanto tempo. Isso não é ter cultura, tá? Isso não é. Se resultado é um valor importante para você e você tem uma métrica que mostra que essa pessoa não gera resultado, então ela também não está dentro do seu coeficiente de cultura e de desempenho necessário. Total. Percebe? Então, isso é legal você falar, porque às vezes a gente tem essa concepção, né? Tinha uma pessoa de uma empresa que eu trabalhava, que era assim, uma pessoa que, assim, amava a empresa. Nossa, ela amava a empresa, assim. E ela era da área de comunicação, inclusive. E ela falava super bem da empresa, ela postava, você via que ela tinha amor pela empresa. Mas o resultado do trabalho dela não era positivo. E aí, assim, ela teve feedback. E aí o pessoal falava assim, poxa, mas dá dó mandar essa pessoa embora. Ela gosta tanto daqui, mas ela tá desconectada, porque um dos nossos valores naquela empresa era resultado. Então a gente, olha, feedback. A gente sabe que você gosta daqui, a gente gosta muito de você, mas esse resultado não tá bom, a gente precisa resolver isso. Então você tem tanto tempo. Se não resolver... Uma coisa que ficou muito marcada uma vez, que eu ouvi o Caio Carneiro falando, é do idiota motivado. Porque, assim, às vezes, a pessoa que não tem o conhecimento, é melhor que ela não tenha toda aquela vontade. Porque imagina o seguinte, tem uma pessoa que não tem conhecimento, uma redatora, um exemplo. Aí ela vai fazer 30 textos para um cliente, 30 copies. São 30 textos com erro de português, 30 copies ruins. Por quê? Porque ela tem vontade e ela passou o dia ali escrevendo. Se ela não tivesse tanta vontade, fosse só a falta do conhecimento,
eu tinha menos retrabalho ou talvez menos problema com quantidade de cliente. Mas se você mede... Então, é que aí você tem que ter clareza como você mede performance. Se você mede performance por quantidade de entrega, aí você não tá medindo qualidade. Mas, por exemplo, se ela fez 30 e a gente tem uma métrica que ela só pode ter 5 erros, ela já tá no vermelho. Então, ela vai entender que não é quantidade só. É o jeito que a gente mede. É muito o jeito que a gente mede. Se a gente tem clareza em quais são... Por exemplo, se esse entra como um KPI da área, né, de desempenho da área, pô, a gente já sabe que aquela pessoa não tá performando. Eu acho que uma fragilidade é essa. De uma empresa como a nossa, que olha muito para as pessoas, que tem muito carinho com esse crescimento delas, que foca nesse propósito de evolução. Não é que você vira pai, não é isso, porque isso foge da questão resultado, por exemplo. Mas aquele negócio do contrata devagar e demite rápido, ele não acontece. Mas sabe o que acontece, Fred? Quando a gente tem uma empresa, e aí eu tô falando até me colocando aqui nesse jogo, e quem tem empresa pequena vai entender, quando a gente tem uma empresa menor e a empresa de vocês está crescendo, então a gente precisa começar a ir por outro caminho, porque até aqui funcionou, a gente não olha o desenho da cadeira, a gente olha o desenho da pessoa que está sentada na cadeira. A Nath consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Beleza, a gente deixa a Nath fazer isso. Quando a Nath muda de posição, a gente esquece que a Nath estava sentada em 3 cadeiras. E para aquele momento de empresa fazia sentido. Só que agora não faz mais. E aí quando a gente pensa em recolocar essa cadeira, a gente pensa na Nath e não na cadeira. Por isso que quando a gente olha para nossa empresa, a gente tem que fazer um exercício do organograma da cadeira vazia. Qual é o ideal para nossa empresa? E aí a gente desenha as cadeiras vazias e depois a gente pega as pessoas e coloca lá. Porque isso é muito legal você falar, porque a dor que eu percebo nas empresas de crescimento é muito isso. Porque quando a gente desenha a gente desenha a cadeira pensando na pessoa. Né? Acho que vocês passaram bastante por isso. E aí, não. Qual é o desenho desta cadeira? Quais são os entregáveis? E aí, isso é legal também, porque a gente consegue fazer o contraponto. Olha, o desenho da cadeira a gente fala, né? Quais são os entregáveis dessa função? É esse. Quando você mede pelos entregáveis. Então, fica mais fácil da gente entender o quanto ela está entregando e o quanto ela não está entregando. Se tempo, por exemplo, né? Para vocês, imagino que seja, tempo é um fator importante. Em quanto tempo? Se retrabalha é um tempo importante, quanto tempo? A gente chama uma avaliação de desempenho, a gente fala que a gente tem um coeficiente de desempenho. E aí, independente da metodologia que a gente usa, como é que a gente mede o coeficiente de desempenho de cada pessoa? Porque aí é da pessoa. A gente tem a expectativa da cadeira e a gente faz isso com a pessoa. Esse é difícil, né? É que o negócio do tempo, eu reuni o pessoal esses dias de conteúdo, marketing, social media. Tava conversando com eles e fiz a pergunta para eles. O que seria um ótimo profissional para vocês escolherem? O que define um ótimo profissional? Rapidamente, assim, se fosse para definir, eu definiria ele como um cara muito bom, uma pessoa muito boa e muito rápida. Um ótimo profissional. Mas o que é muito bom? Entrega o que é necessário de ser entregue. Cumpre com a obrigação dele e faz isso de forma rápida e ágil. Esse é o sonho. Não tô falando que todos serão assim. Mas a gente tem que falar o que é rapidez pra gente. O que é ser bom. Por isso que aí a gente chama você e você vai até lá, resolve essa parte, porque... É isso. Porque pra gente é muito fácil entender, mas a nossa cabeça é diferente. A gente tá pensando no 360. A pessoa que tá lá, ela vai olhar, é a mesma coisa do código de cultura, né? A gente fala, não, a gente quer pessoas que sejam comprometidas. Se você perguntar pra todo mundo do seu time, você é comprometido? O que ele vai dizer? Sou. Lógico. Todo mundo vai falar que é comprometido. Agora, 100% do seu time é comprometido? Não. Nem com ele mesmo, né? Muitas vezes. Só que porque a autopercepção ou o conceito de comprometimento é diferente. Então, quando você fala, é rápido, a pessoa fala, mas eu demorei 1 dia. Você fala, mas você demorou 1 dia pra entregar isso aqui? Ele fala, mas eu fiz em 1 dia. Então, o conceito muda. Por isso que a gente precisa deixar muito claro, o tal do óbvio. Tem que ter a terapia pra todo mundo, né? Tem. É sério. Inclusive pra gente, né? Fala, cara, você não tá conseguindo cuidar da sua vida, treinar todos os dias, comer direito, fazer as suas obrigações. Como diz o Rafa,
liderar a você mesmo. E aí, como que você vai fazer o resto, cara? Ô, Fred, o que mudou, assim, na sua cabeça de empreendedor, lá daquele começo, do meio, né, dessa sua trajetória de empreendedor? O que mudou do começo pro meio e como que tá agora, assim? Se tivesse que colocar 3 fases, o que mudou, assim, pra você? De modo geral, como empreendedor. Seria mais fácil falar o que não mudou, mas no começo eu tinha só... Talvez se fizesse aquele gráfico lá de perfil, talvez aquela parte do dominante, do risco alto. Sempre existiu em mim. Que é natural em empreendedor, né? Provavelmente, né? Então, eu acredito que isso não tenha mudado, mas lá atrás eu não media muito as consequências das coisas. E eu também não tinha muito a visão de aonde eu queria chegar. Eu só sabia que eu queria ir para algum lugar. Algum lugar grande, né? Algum lugar interessante, né? Que eu sempre fui atrás de reconhecimento. Eu sempre procurei o reconhecimento. Tanto que eu, na empresa, falo sobre isso, de não ir atrás do dinheiro. Você pode ter outros propósitos e ter o dinheiro como consequência. Concordo. Mas a minha primeira fase foi muito isso, muito risco. Tanto na música. Pô, eu lembro que na música, um dia em uma reunião, eu virei, ou a gente arruma, acho que na época, 40 mil reais. A gente arruma 40 mil reais pra gente fazer um CD. Porque a gente já tocava em rádio, em vários lugares. Tá entregando a idade falando de CD. É verdade. Não, mas eu tô um pouco velho mesmo. Ou a gente arruma esse dinheiro e se vira pra pagar, ou a gente para por aqui. E a gente não tinha como pagar. Mas eu já era assim. Só que eu não media muitas consequências. Acho que no meio do caminho eu comecei a entender que as coisas eram mais difíceis do que eu imaginava. Então, eu comecei a ter um pouco mais do pé no chão e entender a realidade do que eu precisava. Nessa terceira fase, que eu ainda me considero um bebê, engatinhando, eu perdi um pouco do filtro de... Como que eu vou dizer? Realmente de paciência. Até falo muito pra você sobre isso. O meu jeito de me comunicar, ele não é mais como era antes. Ele é muito mais objetivo e transparente. Eu preciso de resultado, eu preciso que você faça, eu preciso que você entenda, e é isso. Então, eu comecei a entender para onde eu quero ir, eu comecei a ter um plano estratégico para minha vida, a ter muita clareza do que eu quero, da onde eu quero chegar. Então, algumas coisas para mim ficaram muito mais claras que antes não eram. Então, eu acho que hoje eu entendi que, se vestir bem é uma coisa importante. A questão do status, ela é uma realidade, Você não... Teve um cliente que eu falei, você é um médico, você quer cobrar tanto, você tá chegando com esse carro e a pessoa vai entregar o corpo dela para você cortar e fazer uma cirurgia. Cara, você precisa olhar para isso. Isso é marketing no seu caso. A imagem, né? Então, cuidar dessa parte de imagem da maneira que for possível, porque... não vai dar, né, pra fazer tudo ao mesmo tempo. Acho que você, assim, te conhecendo, eu acho que você sempre valorizou isso, mas você não fazia isso de forma intencional. Talvez o que, não sei, na minha opinião aqui, te conhecendo, é muito que você hoje faz isso de um jeito muito mais intencional e estratégico do que você fazia, porque você já valorizava isso. Total. Né? Mas hoje acho que você faz, é isso, né? Total. E essa visão do objetivo, essa visão de onde você quer chegar, eu acho que foi o principal. Eu acho que cada vez mais isso fica mais claro e isso cada vez mais me tira a calma, aquela calma que eu tinha de tá tudo bem, de tá tudo legal. Não, cara, não tá tudo bem, tudo legal. Se você não entregar mais o que você precisa me entregar. Então, eu acho que essas 3 fases seriam um pouco isso. Legal. E pensando no seu negócio, você agora falando de negócio em si, bom, pelo que eu acompanho, eu conheço pouco, né? Relativamente pouco de marketing, mas acho que conheço um pouquinho de conviver com as pessoas, assim. Eu tenho vários amigos, vocês, aqui o pessoal da DW, agora outras, né, agências também, conhecendo um pouquinho, assim, desse universo. E até da minha experiência como RH, né? Passou por várias empresas, já montei times inteiros de marketing grandes, né? No próprio G4.
eu percebi que o marketing ele foi aumentando a camada de atuação. Na verdade, assim, ele tá mais aprofundado na camada e ele também foi se espalhando mais. Então, antes, quando a gente falava de marketing, né? A gente falava muito do marketing porta para fora de um jeito mais estratégico, mas ele começou, até com as redes sociais e tudo mais, começou a mudar completamente. E eu percebo que, assim, tem mudado cada vez mais rápido, como todas as áreas, mas especialmente o marketing. Toda hora muda algoritmo, muda isso, muda não sei o quê. Como é que vocês fazem, assim, para ter isso tão atual, né? Porque eu acompanho o trabalho de vocês, sei que vocês são muito inovadores. Fizeram até o vídeo esses dias lá da inteligência artificial, muito legal. O pessoal se diverte, estão se divertindo. Eu imagino, muito legal. Mas como é que vocês fazem para manter essa régua alta e sempre ativa, né? Porque a velocidade é muito maior do que era um tempo atrás. Eu acho que os canais de aquisição mudam, as formas de comunicar mudam, mas eu não enxergo uma grande mudança em termos de marketing e comportamento. Então, eu gosto muito de 2 livros e sempre recomendo os 2, que é o Comece Pelo Porquê e o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu já li. São livros de 1930, acho, por aí. Não sei. Talvez eu não possa pesquisar aí. Mas eu acho que é por aí, 1930. E eles vão falar de comportamentos das pessoas de hoje. Então, o marketing, ele nada mais é do que gerar uma demanda para pessoas, do que fazer com que uma comunicação chegue em uma pessoa da maneira correta e gerar uma demanda através disso. Eu falo isso em RH, o que não muda, o que muda é o como, né? E não começa pelo porque ele vai falar um pouco sobre isso, né? Então, ok, tem diversas modificações. Eu estava discutindo sobre isso esses dias, sobre as transformações do marketing. E aí estavam me falando sobre a questão de que agora vai saturar o digital e a gente vai ter um foco em comunidade. É que assim, não é que agora a gente vai ter um foco em comunidade. Esse foco em comunidade, ele existe há muito tempo. É só você pegar a Apple. Olha a comunidade que se criou em cima da Apple. Só não era falado, né? Ou não era entendido. Mas você pegar, era uma estratégia. Você pegar uma marca como a Harley Davidson. As pessoas tatuam o nome Harley Davidson. É verdade. Tem noção? É uma marca. É. Só que a questão é que era feito de uma maneira diferente. Já se criava uma comunidade em cima daquilo. E ok, o que pode estar acontecendo agora é uma necessidade de verdade, é isso que eu enxergo, porque a inteligência artificial, você começa a perceber grandes nomes por aí, você fala, ih, essa legenda aí tá aparecendo, né? Então, você começa a ver um pouco de mentira ou muita mentira, começa a desconfiar das coisas, começa a vir uma geração nova, né? A Jay-Z, como todo mundo chama, e que procura por verdade, procura por atenção, procura a gente tá voltando pro arroz com feijão, né? A real é tão... Pô, no livro vai dizer que uma das coisas que você mais gosta é o seu próprio nome. Isso é tática de venda. Chame a pessoa pelo nome. E não só pelo nome. Se você souber o sobrenome, melhor ainda. Então, assim, a pessoa quer se sentir pertencente de alguma coisa. Pô, aí a Nike foi lá e comprou uma comunidade, começou a comprar a comunidade de ciclistas e etc. Porque realmente, as pessoas elas querem estar em contato com realidade, com pessoas que fazem sentido para elas, que têm os mesmos valores. Então, eu acho que, no fim das contas, o marketing, ele tem o mesmo sentido. Mas como é que você faz para manter isso dentro do seu time ativo? Porque isso tá muito na sua cabeça. Como é que você faz para dividir isso, especialmente com a sua turma de liderança, para que isso seja, de certa forma, permeado em todas as camadas da empresa? Eu acredito que esse seja o maior desafio. E trabalho muito com transparência. Esse é um desafio que me faz acreditar, vou falar aqui, em algo impossível de ser feito, que é franquear uma agência de marketing. Polêmica. Dá pra fazer um pá. Porque não dá, é do que eu acredito e do que eu passo. Então, o que eu faço lá dentro?
eu tô o tempo inteiro falando, mostrando, a gente tá fortalecendo a cultura em cima disso, de como você comunica, porque a gente tem um segundo problema aí, que talvez seja o mais interessante, é que tudo que está sendo divulgado, os clientes estão comprando. Então, o cliente está comprando, está começando a comprar uma ideia de que o marketing é commodity, de que a agência é tudo igual, estão tabelando o preço. Mas a realidade é que tem várias formas de você fazer marketing, ou na verdade tem várias formas de você não fazer e fingir que está fazendo, que é o que muito acontece. Então, por exemplo, eu vejo muito acontecer, e a gente faz uma proposta na agência, e o nosso método é o seguinte, eu faço um diagnóstico para você antes. É igual eu com cultura. Então, muitos não querem, e aí eu falo, ok, se você tiver com a empresa bem estruturada, não tem problema, porque você vai me trazer isso. Mas é que hoje a gente atende, vou falar pequenas e médias, atendo, acho que clientes até 60 milhões, 90 milhões ano. Que é razoavelmente bom, assim. Sim. É uma fatia grande de mercado. É o que a gente tá falando aqui, depende muito da margem também. Né? Exato. Tem cliente de 240 mil com uma margem muito apertada que quase não lucra. Então, assim... Verdade. Então, tem esse ponto. Os pormenores. Mas o grande ponto é que muitas vezes eu sou chamado para fazer alguma coisa, né? O que escutam, então o cliente escuta algo de alguém, uma propaganda, uma publicidade, uma campanha, entende o marketing da maneira dele e me procura para fazer aquilo que ele acha que é certo. Só que se eu só pegar aquilo e fizer e ele não tiver resultado, eu viro a commodity. Aí ele vai pegar, vai trocar por outro. E aí o que vai acontecer é o que normalmente acontece. Já peguei 7 agências, nenhuma dá certo. Acontece isso bastante também. Acho que com qualquer tipo de serviço, com o próprio RH também, né? Não adianta, já aconteceu assim algumas vezes. Eu vou e contrato uma pessoa para sua empresa, só que sua empresa não tem uma estrutura mínima para poder receber essa pessoa, para trabalhar com essa pessoa de um jeito legal, para desenhar bem essa cadeira. Ela não vai performar. E aí, muitas vezes, não é nem uma questão de culpar, a culpa é de um ou do outro, mas tá tão subjetivo que não dá certo, né? Então, é complicado isso. Então, se a gente faz um diagnóstico, a gente sabe, né, onde que é que a gente vai. Tem uma pergunta legal que me falaram esses dias assim. Por exemplo, quando eu faço uma vaga para um cliente... Aí uma pessoa falou assim, inclusive num board, a gente conversando, e aí eu falei, a gente tem uma garantia mínima, né? Então, se você contrata uma pessoa comigo, eu te dou uma garantia. E a primeira pergunta dos nossos clientes é, mas quanto tempo você dá de garantia? E aí a pessoa falou pra mim assim, você tem que perguntar pra pessoa, mas por que você tá preocupada com a garantia? Falei, é verdade isso, olha, faz sentido. Porque se a pessoa tá preocupada com a garantia, ela já tá insegura, porque ela também participa desse processo. Então, assim, você tá contratando, por exemplo, uma agência, eu tô contratando vocês. E aí eu tô assim, mas em quanto tempo você traz esse resultado? E eu não preciso fazer nada? É sempre um trabalho a 4 mãos, em qualquer prestação de serviço. Não tem como a gente garantir, o próprio projeto de cultura, né? Vou num cliente, se ele não acredita em cultura, olha, vocês são um exemplo de que acreditaram e entenderam quanto cultura é importante, o quanto isso fez diferença para a vida de vocês, para o dia a dia de vocês, se aprofundaram muito nisso. Se eu tivesse ido lá, feito um trabalho incrível, mas se para vocês isso não tivesse valor, ia ter morrido. O Flávio Augusto, ele fez uma campanha agora, né, para uma empresa, falando um pouco sobre isso. E algo que eu sempre falei que, na verdade... eu vi seu post. Você viu? Na verdade, foi uma pessoa, eu não lembro se era um CEO ou um CEO de uma empresa americana que falava sobre isso e eu comentava sobre isso internamente e depois eu fui falar com alguns clientes, porque eu não tenho problema em desvender alguma coisa. Eu não quero vender sonho, eu tô vendendo realidade. E a realidade é que vendendo resultado, o marketing mexe com tudo. E ele é tudo. Venda e marketing. E quando uma pessoa, ou um CEO, ou um fundador, chega para uma agência, contrata e fala, você agora cuida do meu marketing, é uma loucura tão grande. Porque o que ele fala o marketing é importante demais para você deixar na mão de alguém, ou de uma agência de marketing, ou de um departamento de marketing. Porque no fim das contas... É só parar para pensar, a empresa tá onde tá por sua causa.
Porque você teve as ideias e você continua tendo. Você é o Pensa Steve Jobs. Então agora eu contrato uma agência. É lógico que ele vai fazer produto e tal. Mas, a cabeça do cara funciona diferente. Mas ele tem que estar com a mão ali junto. Mas vou falar o meu lado de empreendedor aqui. Vou trazer o ponto de vista. Eu não conheço nada de marketing. Então, esse é um trabalho legal, porque quando eu tô trazendo o outro lado, porque acontece isso comigo também. Mas eu não entendo nada de gestão de pessoas. Mas o meu trabalho como consultoria é te trazer ferramentas para que você minimamente possa escolher o que funciona melhor para você. Porque se eu disser o que é bom para você, não tem certo uma cultura certa ou uma cultura errada. Existe aquilo que a gente é. E do marketing é mesmo, eu imagino que seja a mesma coisa. Não tem, existe 1 milhão de estratégias. Qual que é boa para você? Você precisa ter um mínimo de conhecimento para você escolher o que é bom para você. Exatamente. É o que eu comentei do diagnóstico. Você me perguntou como que a gente faz para colocar isso na cabeça de todo mundo, né? Então, a gente foi procurado numa empresa grande para fazer uma profissionalização do logo e da identidade e das redes sociais. E aí entrei para entender um pouco. E no diagnóstico eu comecei a entregar, porque eu comecei a ver diagnósticos por aí de uma maneira muito vazia. Superficial, né? Superficial e que não traz nenhum resultado ou inteligência. E aí comecei a visitar, comecei a participar. Eles têm um workshop mensal para 100 médicos, né? E fui no workshop, comecei a ir em reuniões, comecei a entender um pouco melhor. No fim das contas, porque eles estão contratando marketing. No fim das contas é assim, profissionaliza, mas se não tiver resultado, a culpa é minha. Então, é o que você disse. O dono, o CEO, o fundador, ele não entende sobre o marketing. O que ele deveria, mas tudo bem. Entender, não precisa ser um especialista, mas é legal. O que ele tem que aprender, por exemplo? Ele tem que aprender que o marketing é o que gera demanda, o que ele fala é marketing, o jeito que ele trata as pessoas é marketing, o jeito que a loja dele tá pintada é marketing. Como diz o Alfredo, marketing para farmácia é um estacionamento, cara. O que é marketing dentro do iFood? É o cara ficar lá pilhadão, colocando umas fotos bonitas, mas no fim das contas as pessoas querem a rapidez. Então, é legal ter um braço para te mostrar e te direcionar. E que marketing é porta para fora, mas também é porta para dentro, né? Começa dentro. E esse é um ponto de cultura. Cultura é marketing. Totalmente. Então, quando entrei nesse caso, né, nesse diagnóstico, fiz um levantamento de tudo que estava acontecendo. E a verdade aí tem até uma dinâmica que peguei, inclusive, em um lugar que talvez você tenha visto, da capa Forbes. Você viu já essa dinâmica? Eu pergunto para algumas pessoas, mas normalmente pergunto para pessoas próximas ao CEO, o fundador, depois pergunto para ele. Engraçado que a resposta dele foi diferente, mas eu pergunto se a gente vai fazer a capa da Forbes de vocês. Sei como que é. E aí vocês colocariam o quê, né? Pra gente tirar o que eles enxergam ali. Ou seja, no fundo, qual é a visão dessa empresa? Os diferenciais que é o que ganha o jogo. E aí falaram o dono, não vou falar o nome dele, falaram, todo mundo falou, o dono, ele seria a capa, ele seria não sei o que, ele seria... Depois, numa outra reunião, eu falei, gente, se ele sair daqui, acaba a empresa? Eu falei, ele não é canal de aquisição aqui? Não. Eu falei, por quê? Porque ele não quer. Aí eu fui pra ele, fui perguntar, falei, por que você não quer ser canal de aquisição? Falou, como assim? Como é isso? Eu falei, a gente vai começar a colocar conteúdo seu, você gosta de falar, você fala bem, você é bem conhecido, né? Ele, vamos. Comunicação. Que legal! Então, assim, o que fazer, o que dá pra gente agregar? Primeira coisa, o que a gente fez dentro da agência é criar um produto. Pra entrar ali e entender que, dentro de um workshop, você não tem um dress code. Aí tá todo... Puta workshop legal pra caramba. 100 médicos lá, esperando pessoas num nível bacana. Aí as pessoas que estão organizando o evento, vestida de qualquer jeito, sem identificação, sem um caderninho simples, sem uma chamada, um pitch comercial.
Enfim. E aí você olha os valores, tá lá, atenção a detalhes. Não é? Acontece. E sabe que essa dinâmica, eu não faço exatamente assim, mas eu faço uma coisa parecida dentro do nosso diagnóstico, que a gente chama de anamnese. E na anamnese, eu pergunto para os decisores da empresa algumas coisas. Então, por exemplo, como que essa empresa, qual que é o objetivo de vocês daqui 4, 5 anos? Quais são as características mais fortes dessa empresa? Como que a gente é conhecido no cliente? E aí eu falo que é o mapa de congruência. Porque quando a gente cruza essas informações, eu tenho 2 decisores da empresa que têm ideias totalmente diferentes. Então, você está querendo chegar... A gente está em Santo André, em São Caetano. Você está querendo chegar em São Paulo pela Imigrantes. E o outro está querendo dar a volta pela Anchieta por outro lado. Os 2 vão chegar no mesmo objetivo? Talvez sim. Mas um vai chegar muito mais rápido. Um vai ter uma experiência, o outro vai ter outra experiência. Então, isso quando eles vão chegar no mesmo lugar, porque de repente eu falo que vão chegar em São Paulo. Um tá achando que São Paulo é Vila Olímpia, outro tá achando que São Paulo é Marginal Tietê. Então, quando você olha isso, aí você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. E a gente precisa alinhar, porque isso é tão inconsciente que na cabeça deles tá óbvio. E aí é o que a gente estava falando há um tempinho aqui atrás. Ah, mas eu quero entregar rápido e com boa qualidade. O cara vai falar, mas eu tô entregando rápido. É um pouco do negócio da eficiência e da eficácia, né? Eu vou chegar, mas eu gastei menos combustível, eu cheguei mais rápido, eu não peguei trânsito, né? Então, o que eu quero? Pô, eu vou gastar mais combustível, mas eu vou mais rápido. O que a gente quer? Não tem certo ou errado. Mas quando a gente mostra esse jogo pro time, aí muda, que é isso que é ter cultura. Né? É isso que é deixar muito claro. E acho que o nosso trabalho, ele se complementa muito nesse aspecto. Porque quando a gente acha que isso está muito claro, mas quando eu pego uma empresa que os decisores, né, os tomadores de decisão dessa empresa não têm clareza sobre pontos comum, como para onde é que a gente está indo, o que é chegar ali, o que é bom, o que é rápido, né? A gente não percebe o quanto a gente confunde essa base. Sim. Então, acho que esse é o ponto muito importante de liderança, né? A questão da senioridade também. Ah, sim. É porque, assim, é fácil falar para quem já andou um pouquinho, né? Então, eu escutei muito sobre isso. Uma coisa que eu coloquei na cabeça é que eu não discuto eu não discuto nada com pessoas que já estão muito mais altas que eu, que já são muito maiores, que já conquistaram muito mais. Eu simplesmente escuto. Aprendo e filtro, né? Absorvo o máximo. Então, quando um Flávio Augusto fala que dinheiro não é tudo, na hora dinheiro não é tudo. Então, sabe, coisa assim? Tô dando um exemplo bem básico. Mas eu procuro escutar muito essas pessoas e todas, sem exceção, falam sobre a questão senioridade. Então, acho que uma fase nossa é muito isso. E aí, o que eu entendi junto disso é a questão do treinamento. Uhum. E uma vez, numa reflexão ali, parando para pensar, tem atletas que vão para uma Olimpíada, eles ficam treinando durante anos e anos para chegar ali, né? E aí, a gente vê o nosso time só fazendo, sem treinar, e a gente como líder, sem fazer com que eles treinem. E querendo que ele ganhe a Olimpíada. É isso aí. Então, a questão senioridade, treinamento, são 2 pilares que a gente está colocando muito forte, porque no fim das contas é assim, ninguém vai entregar como você entrega. E ninguém vai ter a visão que eu tenho também. Pode ter visões diferentes, mas dentro da minha empresa, é difícil que tenham essa visão. Principalmente pessoas que não tiveram negócios. Ah, com certeza. Então, você tem um especialista ali em planejamento, tá? Mas ele nunca teve um negócio. Ele nunca teve um problema. Ele nunca teve... sabe? Toda aquela experiência. Então, para você é simples fazer. Tanto que eu tô aplicando esse diagnóstico nas empresas para montar o produto. Deixar do jeito correto e dar esse produto pronto para uma pessoa mais capacitada. Uhum. Não necessariamente pior ou melhor que eu, mas capacitada para fazer aquilo, só que já dando direcionamento. Então, agora, se você faz tudo isso e entrega na mão de alguém que não valoriza ou que não é capacitado para isso, vai morrer, vai engavetar. E aí compromete o seu nome, né? Porque fala, não, veio aqui, mas não resolveu. E acho que esse é o grande problema das empresas e marketing. Que ficam trocando, porque tamo junto então. Porque no fim da conta não tem a comunicação,
Você precisa de uma comunicação inicial com alguém que tem negócio e entende, não só de marketing, mas de negócio. Porque marketing é negócio. Pô, a primeira coisa que eu olhei lá não tinha ritual. Vai casar com várias coisas que você pensa também. Eu cheguei ali, não tem ritual de gestão. Tanto que no documento dele, que eu entrego o diagnóstico, eu já coloco ali, porque eu não estou ensinando ele a fazer algo. Mas eu tô só levantando para ele o que eu tô enxergando, porque de fora a gente enxerga melhor, né? Não tem ritual de gestão, organograma confuso ou inexistente. Aí tem um problema familiar aí que já tem que fazer, que ele já tem que arrumar. Sem CRM, com a base que você pode ter, comercial passivo, com uma base que você já tem, mesmo que não esteja dentro de um CRM. Com algumas mudanças eu falei, qual a chance da gente colocar um farmer aqui? Pra gente trabalhar, fazer um programa de assinatura, fazer algo desse tipo, tal. Ele falou, total. Porque os atendentes deles ficavam só recebendo muita demanda. O cara tá em 30 países e o Brasil, muito cliente, recebendo só demanda. Imagina se eu tenho alguém em cima e ele tá querendo sair de um faturamento X para Y. Às vezes, ele procura o marketing para fazer isso. Às vezes, essa mudança que eu faço só de cadeira, coloca o seu time comercial aqui, vamos organizar o organograma. Que existe uma confusão, né, Fred? Do comercial com o marketing aqui. É uma briga eterna. Nas empresas que eu passei, internamente, aí posso falar com prioridade, porque é verdade. Comercial é difícil. É uma briga eterna, assim. O marketing reclama do comercial, o comercial reclama do marketing. Agora tem o growth também, né? Que growth não é marketing, no fundo tá todo mundo junto e misturado. Mas aí tem uma briga isso não é batata quente mesmo, né? Não, mas isso é o marketing. Não, mas tá convertendo. Não tá convertendo a venda, mano. Tá convertendo porque não tá vindo lead qualificado. Mano, tá vindo qualificado porque não explica. Aí vira essa confusão. Então, como é que a gente faz pra melhorar isso? Pra gente ter resultado com relação a isso? Pra ajudar todo mundo que tá me vendo, que eu tenho certeza que tem essa dor. Cara... Te apertei sem te abraçar. Você tá com a vaga aí pra fazer pra mim, né? Tô. Eu acho que a primeira coisa... se você vai vender um carro, você precisa entender muito sobre o carro. Porque se você vender uma Ferrari para um cara que vai andar na cidade, não vai ser tão eficiente, concorda? O cara vai andar em São Paulo, cheio de buraco com uma Ferrari, ele vai acabar com o carro em alguns segundos. Entende? Eu acho que o grande problema de alguns vendedores, e eu poderia dar vários exemplos, mas é não entender profundamente sobre o produto. Além de não ter um treinamento. Que aí é o negócio da Olimpíadas. Que todo mundo acha que quem vende qualquer coisa, né? Pode até ser, mas aí você tá falando muito de funil, né? Fim de funil. O cara chega, já tá com a dor, já conhece, ele já sabe, ele já chega... Inclusive te pedindo coisas que não precisa. Porque eu acho que um dos KPIs que você tem que ter em um vendedor, além de uma taxa de conversão, é o LTV dele. Porque quantos clientes que ele coloca para dentro, mas que são vendas erradas? Então, se a gente for organizar um comercial, eu preciso ter alguns dados sobre ele, sobre o comercial em si e sobre o time. Taxa de conversão por vendedor. Não é possível que um vendedor vende 3 vezes mais que os outros e isso é sorte. Né? Então, eu acho que a gente começa... esse aí é um perigo, tá? Vou contar vou fazer um parênteses aqui na sua resposta, vou te cortar aqui porque eu lembrei de um negócio. Eu trabalhava numa empresa que nós tínhamos uma vendedora que ela tinha 70% das vendas, assim. E ela era a indomável da empresa, porque... E assim, desconectada com a cultura, mas todo mundo aceitando porque 70% do que entrava era dela. E todo mundo recebia a mesma quantidade, mas ela convertia, que era bizarro, assim. E ninguém queria tirar. E aí chegou um momento que a gente entendeu que não fazia sentido mais pelo comportamento. E a gente tomou esse risco e desligou essa pessoa. Todo mundo começou a performar. Muito mais. Então, tava vendendo, sei lá, 1 milhão. Quando desligou a pessoa que vendia 700 mil, todo mundo começou a vender 1 milhão. Então, a gente entendeu que aquele comportamento estava prejudicando muito a performance dos outros. Então, esse é um ponto aqui pra gente pensar muito sobre o que a gente aceita.
Porque não é porque a pessoa tá performando que ela tá performando de verdade. Eu acho que um líder comercial faz toda a diferença dentro do jogo. Aí você tem o caso foi você que contratou, inclusive, o Jonathan, no G4, né? Pelo pouco que eu conheço, pelo pouco que eu sei da história ali do G4, ele fez coisas importantíssimas, né? O John, posso falar porque ele é meu amigo, ele já esteve aqui, inclusive. Ele tem uma cabeça muito de cientista, né? Eu brinco com ele. Ele fica ali, sabe aquela figurinha da Nazaré que fica um monte de conta, assim? É o John. Ele se fecha ali e ele cria estratégias, mas é tudo muito... Ele é um vendedor muito raro, porque ele é um vendedor que se ele sentar com você, ele vende bem, mas a venda pra ele não é isso, não é o poder de convencimento. A venda pra ele é estratégia. E aí ele sabe aonde ele vai vender em cada produto, qual é o resultado, por que é desse resultado. Então, eu acho que o grande diferencial dele é esse. Porque ele não é um vendedor que só quer vender, ele é um vendedor que pensa na estratégia. É muito mais gestor do que vendedor. Muito mais. Então, aí faz uma diferença muito grande. E provavelmente ele colocou uma rotina de treinamento, ele começou a analisar a KPI. Porque o Growth, por exemplo, ele entra aí também. Então, eu tenho um vendedor que não converte determinado tipo de produto. Então, o Growth entra nisso. O que eu preciso puxar a alavanca aqui e entender o que está acontecendo para mudar esse cenário. O que é? É não enviar mais esse tipo de lead para ele? Ou é treinar ele em cima disso? É muito teste também, né? Teste. Porque não tem uma resposta certa. Posso pegar esse próprio exemplo lá com o G4, a minha época lá, nós tivemos muitos testes. Tinha coisa que não dava certo mesmo, só que a gente corrigia muito rápido, né? Então, isso eu percebo que não tem uma resposta certa, mas a gente precisa navegar por diversos mares para poder entender o que faz sentido pra gente, pro nosso negócio. E aí isso serve tanto pro marketing quanto pro RH, né? Porque tem muita gente com muita audiência, que tem pouco track record, mas que vende muito. E aí, não sei, você deve ficar com raiva quando você vê, né? Porque eu fico com raiva. Eu falo, mas a pessoa não fez nada, como que ela tá vendendo tanto? Mas eu não acho que isso é sustentável também, né? Tem um outro lado. Agora, quando a gente olha para essa curva, né, de crescimento acelerado, assim, é difícil fazer isso internamente. Por isso que eu perguntei para você, como é que você alinha isso? Comercial, o growth, o marketing. Eu acho que o grande lance desse negócio é a gente olhar qual é a nossa visão, para onde é que a gente vai. Eu posso ir pela Anchieta ou pela Imigrantes, tanto faz, mas eu tenho que decidir o que é melhor pra gente. Se eu quero ir mais tranquilo, quero ir tranquilo. Eu vou aqui pela Imigrantes, vou demorar mais. Não, eu quero correr mais perigo, mas, tem um monte de caminhão, vou pela Anchieta. Sim. Né? Eu tenho um pequeno problema que pode ser que não seja só eu, né? Mas eu tendo a olhar mais para os lados negativos de uma operação para arrumar aquilo e ele virar positivo, porque o positivo, ele tá andando. Então, por isso que eu preciso de alguém do meu lado pra dar os parabéns. Porque se você não reforçar o que é positivo, morre. Aí a Nath vai lá, ajuda, né? Chama todo mundo, faz uma festa. Porque é isso, bateu a meta, legal, eu tô pensando na próxima e bater a meta era o que a gente precisava, certo? Se não bater, aí a gente vai ter uma conversa. Então, eu sou um pouco assim. E eu vejo muito que a área comercial, muitas vezes, e é um pouco natural, ela tem picos, né? Então vende muito. E aí ela dá uma... Fica feliz ali na hora, mas dá uma relaxada e cai. E aí você fica nisso. É sazonal. Vira sazonal por conta deles. Que não deveria. Então acho que uma movimentação que interessante que até o G4 fez, mas montar times. Você tem um lado de fit cultural também. Se você tem squad. Se você tem um vendedor que para ele 10 mil é muito dinheiro, imagina quando você colocar ele para vender um produto de 50 mil para alguém. Ele vai vender esse produto com medo, falando assim, não, mas eu consigo desconto para você, eu faço em tantas vezes. O cara falou, é ruim esse produto? Porque para ele 50 mil não é nada. Então, esse fit também começa a ficar claro, por isso que a liderança é importante. E o treinamento de fazer eles comprarem o seu produto. Um exemplo tá barato ainda o nosso diagnóstico, eu não vou fazer propaganda, mas o preço era... Vou falar. Fala aí. Aí depois vai ter reajuste, tá? Se tiver assistindo isso aqui daqui a um ano, já não é mais esse preço. Não, isso com certeza.
Mas a gente estava fazendo um produto que é só o levantamento. Porque assim, eu preciso saber como eu estou para eu ir para algum lugar. Isso. É igual numa guerra. Imagina que você está numa guerra. Você precisa sair de uma trincheira e ir para outra. Certo? Você precisa saber se você tá com coisa muito pesada, se você tomou um tiro, se você consegue andar, se você consegue correr, se tem coisa vindo de lá, se estão atirando de que lado. Então, para você conseguir correr e ter um resultado legal. O diagnóstico é isso. Eu preciso saber o que está acontecendo para levantar quais são as suas metas, o que está acontecendo no mercado, quais são as ameaças, o que está acontecendo, para a gente ter uma estratégia ali, insights disso, certo? Quando a gente fazia o diagnóstico de uma forma mais rasa, não tinha os encontros, etc., a gente vendia um diagnóstico por 4, 5 mil reais, tá? Hoje um diagnóstico chega a 30, 40. E com uma facilidade grande do comercial fazer essa venda. Porque tá mais estruturado. Porque eu cheguei neles e falei, gente, vem cá. Deixa eu explicar para vocês. Por que vocês vendiam isso a tanto? E eu nunca falei para vocês aumentarem. Porque realmente era um diagnóstico. Mas era um diagnóstico superficial. Então, assim, o cliente estava pagando muito barato. Mas tinha alguma inteligência. Tinha a inteligência que eu acredito? Não. Então, aquele preço estava justo para os dois lados. Agora, deixa eu explicar o que eu vou fazer. Cara, para entender posicionamento não é o que você quer que as pessoas entendam de você. É o que já entendem. Você já tem um posicionamento. Como que eu faço para saber isso? Eu tenho que falar com o pessoal que trabalha ali internamente. Eu tenho que entrar em contato com os clientes. Começar a conversar com eles e perguntar o que você acha da empresa. Você gostou, não gostou? O que aconteceu? Por que você não compra mais? E aí começar a fazer uma pesquisa e entender o que é posicionamento. É um trabalho. Eu vou conversar com o CEO para entender o que ele pensa, qual que é o propósito dele, se faz sentido uma campanha em cima de tal coisa ou não, se ele pensa em pessoas mesmo ou não, porque tem que ser autêntico. Enfim, comecei a explicar para eles, são 7 fases e eu vou passar por essas fases desse jeito, a gente vai mergulhar aqui, vamos mergulhar ali. Então entende que depois disso eu tenho tudo isso de insight e que de 10 ideias que eu der, 2 podem virar o jogo pro cara. Pode fazer ele 30 mil, ele pode faturar numa ideia uma aqui. tacada só. Pra mais, né? Tu pegar o Flávio Augusto que fala que deu uma ideia lá pro cara, em 5 minutos fez ele faturar 3, 4 milhões, isso aí foi pro Conrado. Então assim, quando eu vendi essa ideia pra eles, eles só queriam vender diagnóstico. Aí até falei, não é isso, não é... Calma. Mas o vendedor comprar a ideia também é um caminho. Com certeza. Na verdade, acho que a gente mede um pouco de... Ou não, a gente pede isso. Né? No nosso diagnóstico de cultura, a gente pergunta o quanto o time indica os nossos produtos e serviços. E é muito triste quando a gente chega numa empresa e mede e vê que as pessoas que trabalham naquele lugar não indicam os produtos e serviços daquela empresa. Isso acontece muitas vezes. Mas talvez, Fred, eu olho quando acontece esse tipo de coisa, eu falo... Não é que às vezes ela não indica porque ela não acha bom. Às vezes é porque não acha bom, tá? Às vezes não é bom mesmo. Mas às vezes é falta de conhecimento. Porque quando você pega, por exemplo, a sua empresa, que é a gente pode considerar que é a UGA 360. Sim. A gente pega uma empresa, o marketing 360. Então, eu atuo dentro de todos os guarda-chuvas ali de marketing, né? Pra quem não sabe o que é isso. Aí eu pego uma pessoa, sei lá, de social. Então, a pessoa de social tá muito focado lá em cultura, em rede social, tal. Então, ela tem aquela cabeça muito especialista. E aí, é o tal do negócio que ela não entende de negócio. Não entende. E nessa cadeira, talvez ela não precise entender tanto. Sim. E aí, quando eu falo de filmes, por exemplo, de coisas que vocês fazem da UGA Filmes, né? Ela não vai saber avaliar o resultado disso. Então, qual o nosso papel? O quanto a gente mostra e vende isso internamente. E aí, a gente deixa de compartilhar, aí entra a parte de fazer a parte de fazer a parte comum, né? Essa questão de promover o que é bom. Porque, veja, se eu não sei sobre aquilo, não sei se é bom ou não. Então, eu
vou ficar neutra. Sim. Agora, eu como empresa, quando eu incentivo as pessoas sobre o que a gente faz, o quanto é bom, e eu mostro o resultado pro nosso time, muda o jogo. Sim. As pessoas começam a compartilhar, porque ela entende que aquilo também é resultado do trabalho dela, porque ela leva aquele nome, né? Aconteceu isso no próprio G4, por exemplo. Eu lembro que eu fiz uma... O G4 é um exemplo de branding que vem de dentro para fora. É o fortalecimento que vem de dentro para fora. A ideia do comercial, o comercial tá ali dentro. Pô, os caras colocaram na cabeça que o comercial do G4 mas é só uma fração de cultura. E isso foi uma coisa muito louca, assim, né? Mas esse é outro papo. Mas quando eu lancei acho que foi a minha segunda pesquisa de clima e cultura lá, uma das perguntas era o quanto os nossos clientes estavam satisfeitos com os nossos produtos e serviços. Não, desculpa. Era o quanto nós impactamos, era essa a pergunta. O quanto nós impactamos na vida dos nossos clientes com o nosso trabalho, com os nossos produtos. E a nota não veio 100. E aí ali na mesa de liderança, como? Como não veio 100? Aonde que eles não estão enxergando o quanto a gente impacta? Porque ainda né? Mas eu posso falar no tempo que eu estava lá, era muito genuíno o quanto a gente queria impactar na vida dos empresários que passavam por ali. E aí, assim, como não enxergaram? Eu falei, gente, tá óbvio pra gente aqui que olha resultado. Mas pra quem tá lá na ponta, não tá vendo a mesma coisa que a gente. Então, olha que coisa que parece boba, mas eu criei um canal. Que dentro desse canal, todo mundo tinha acesso. Tudo que a gente recebia de elogio dos nossos clientes, a gente colocava lá dentro. E aí, a gente começou a compartilhar. E quando vem o resultado de um cliente ali, ele não tá falando se é isso ou aquilo. Poxa, por exemplo, eu RH, eu não tenho, teoricamente, o impacto de linha de frente com o meu cliente. Mas eu contratei a pessoa que faz isso. Eu apoio essa liderança. Então, sim, aquilo é reflexo do meu trabalho. E a gente começou a ver e fazer muito isso. A área X recebeu teoricamente, né, um elogio ali. Não, aquilo é impacto de um grupo inteiro. E você vai juntando as coisas. Mas é engraçado. Por isso que é estratégico fazer o que é positivo. Total. Se você passa na frente de uma padaria, ela tá com uma luzinha baixa, meio amarela, aquele negócio com aquela cara antiga. Ela pode ter os melhores doces, os melhores salgados. Ninguém vai entrar. É o tal do que não é visto, não é lembrado, né? Da galinha e da pata. O cara, o padeiro, o chefe, o padeiro, o dono, ele tá ali falando, como assim? O meu produto é sensacional. Tá, cara, mas você não percebeu que essa luzinha amarela, essa fachada que não foi arrumada e que você deixou aí, porque você acha que isso daí é custo, impacta. E aí é a farmácia que, essa farmácia tá linda, tá iluminada, tá cheia de coisas, Tá, mas, não tem um lugar pra parar. Mas às vezes o cara não quer crescer, né, Fred? E às vezes a gente... Aí eu tava até discutindo isso, sobre minha vida de empresária. Não é nem que ele não quer crescer. Às vezes por isso que a gente tem que entender o posicionamento. O posicionamento dele, eu não quero ter 100 clientes dentro da minha padaria. Eu quero ter 30 que já sabe o meu produto, que vem aqui, consome bem, e pra mim tá bom. É isso que eu quero. Você quer comer esfirra? Você pode ir no Habib's ou no Almanara. Você vai comer esfirra nos dois lugares. Mas depende, você quer comer como? Vai pelo seu modelo. É isso, então... A gente tava falando disso, né? Um pouco. O que é melhor? É faturar, sei lá, 10 milhões por mês e ter uma margem de lucro baixíssima e, sei lá, ter um lucro fatura 10 milhões e lucra 200 mil. Ou você faturar 500 mil e lucrar 400. Sei lá, e são jogos, né? Jogo de equity, jogo de... Beleza. Mas depende do que tudo você muito quer. relativo. O problema é que às vezes as pessoas não sabem o que elas querem. Então nós, enquanto empresários, acho que esse é um ponto importante dessa conversa, né? Tanto na parte de gestão de pessoas, quanto na parte de marketing. Então, são muito complementares, não dá pra gente falar de marketing, né? Falar que é uma empresa inovadora e não deixar porta pra fora. Somos inovadores com os nossos produtos e não deixar as pessoas errarem dentro da empresa, né? Então, tem acho que é muito complementar o que a gente faz, né? A gente já teve essa discussão várias vezes, né, Fred?
Mas a gente tem que ter clareza para onde a gente vai. O que a gente quer. Porque senão a gente não tem um bom marketing, a gente não tem uma boa área de gestão de pessoas. Acho que esse é o ápice aqui da nossa conversa. Tá. E aí, Fred, pra gente finalizar aqui, queria que você deixasse um recado para quem tá nos assistindo, pros empresários, pro pessoal do marketing, pessoal de RH, o pessoal de todas as áreas que nos acompanham aqui, que assistem o nosso podcast e que estão conosco. O recado é que a empresa depende de pessoas. E essa história de você gostar de pessoas, ela é muito real. A gente precisa ser paciente, né? Então, vocês precisam ser pacientes, ter calma. Eu tô aprendendo muito que a gente coloca metas, muitas vezes, e objetivos, mas tudo acontece no tempo dele, acontece no tempo de Deus. E, às vezes, a gente quer acelerar alguma coisa e não é o momento. Porque talvez a gente também esteja em fase de aprendizado, né? Então, ter paciência nos momentos certos, saber onde quer chegar, estar em ambientes favoráveis, que te procurar conhecimento. Então, tem gente que deu certo sem querer, vamos dizer assim, não é sem querer, né? Mas na sorte. Acertou um produto lá e estourou, pô, teve. Mas o ideal... A grande maioria não é, né? Pô, você vai ter que buscar por conhecimento, você vai ter que saber lidar com pessoas, você vai ter que aprender a gostar de pessoas, você vai ter que aprender a se relacionar, você vai ter que ter paciência, saber que a sua meta, às vezes, não é a meta dele lá em cima e que espera um tempo que as coisas vão acontecer, né? Então, pensa alto, né? Eu vejo muita gente, às vezes, com medo ou pensando pequeno. Então entra num ambiente que te faça, que te empurre. Então, a minha sugestão um pouco é essa. Mudou bastante para mim quando eu comecei a me relacionar com as pessoas certas. Que seja até um livro, que é um relacionamento ali, né? Que você tem com alguém que escreveu algo interessante. Mas o relacionamento nos lugares certos e com as pessoas certas também fazem muita diferença. E não achem que a agência de marketing é commodity. Mas é isso, muito acho bem. Que seria o que eu deixaria aqui. Eu lembrei, você falando aí, eu lembrei do negócio pra gente finalizar. É um vídeo que eu assisti do Thiago Brunet. Ele falou uma coisa muito legal, até tava falando com a Rê sobre isso semana passada. No vídeo ele disse assim, ó, que às vezes a gente fala assim, ai Deus, me dá coragem, né? Me dá força. E pegando até o exemplo da própria Bíblia, né? A Bíblia diz assim, sê tu forte e corajoso. Ele não tá te ensinando a pedir pra ele pra ter força. Ele tá falando, você que tem que ser forte, é você que tem que ter corajoso. E às vezes a gente terceiriza, né? Fala, eu tô pedindo pra Deus, mas Deus não mandou ainda. Mas se você não tem esse movimento, não vai acontecer, né? A gente tem muito negócio de atacar, de encontrar os erros nos outros. Mas E aí a gente esquece que, isso não cresceu, não foi por conta deles. Foi porque você não soube ou escolher as pessoas, ou treinar essas pessoas, ou criar o ambiente certo, ou criar um produto correto. Ou tudo isso. Entendeu? Muito então, bem. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Nath. Mais um. Muito obrigado, mais um. Obrigada, tá? Estaremos juntos em breve. Beijo, pessoal da UGA. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.